Olá, no vídeo de hoje vamos trabalhar um pouco com estatística. O R já nasceu como uma ferramenta voltada para a estatística. Então, qualquer análise estatística que a gente queira fazer, a gente pode fazer no R. Então, nesse vídeo de hoje, o objetivo é não focar tanto nos testes e aplicações dos testes estatísticos. Isso vocês veem na disciplina de análise de planejamento de experimentos, por exemplo. Mas aqui a gente vai focar como vocês vão utilizar usando o R, como fazer esses testes, os principais. Vamos ver hoje, nesse vídeo, apenas alguns principais testes que a gente pode fazer com o R. Como a gente faz? Na verdade, qualquer teste a gente consegue fazer aqui. Apenas vamos ver, então, alguns como que a gente faz aqui no R. O primeiro passo que a gente precisa, se a gente tem nossos dados, vocês geraram seus dados, a gente precisa ver como está a distribuição desses dados. Porque a gente tem testes estatísticos paramétricos e não paramétricos. Então, o primeiro ponto, a gente tem que ver se nossos dados têm uma distribuição normal ou não. Isso vai fazer com que a gente escolha os testes corretos para aplicar nos nossos dados. A gente pode inicialmente fazer uma visualização com gráfico. A gente já viu, por exemplo, a parte de gráficos, então a gente pode fazer um gráfico para ter uma noção de como está a distribuição dos nossos dados. Vocês já fizeram, por exemplo, um gráfico do tipo Kickplot, por exemplo, que a gente viu como que os dados estão distribuídos, você tem uma ideia da distribuição, se ele tem uma distribuição normal ou não com esse tipo de gráfico. Ou a gente pode fazer outro tipo de gráfico também. Vamos ver aqui. Vamos primeiro carregar aquele nosso arquivo de dados, Data Cortex Nuclear, arquivo Excel que vocês têm. Vamos carregar aqui o dado, está ali, lembra que são 82 variáveis, né, expressão de vários genes, e 1080 amostras. Então está ali nossas variáveis. Bom, a gente vamos pegar aqui, vamos pegar e armazenar aqui. Vamos pegar uma variável aqui, vamos pegar essa IL1B, por exemplo, underline N. Vamos pegar a média dessa variável e vamos pegar o desvio padrão dessa variável. E vamos desenhar um histograma dessa variável aqui, simplesmente com aquele comando ist do básico lá do gráficos do R. Veja, então está aqui o histograma, né, dessa variável. Pode maximizar aqui, veja. Então, isso que é simples que a gente já fez, ou seja, olhando aqui o gráfico, ele tem aparentemente uma distribuição normal. Mas veja, o que a gente pode sobrepor esse gráfico uma curva com a distribuição normal desses dados. Então aqui, ó, curve de norm, que ele vai gerar uma distribuição normal com essa média, desvio padrão do nosso dado aqui real. E vamos sobrepor esse histograma. Então, se a gente rodar isso aqui, a gente pode ver aqui que a gente tem o nosso histograma e essa linha azul com esses dados, ou seja, com essa média, com esse desvio padrão, o que seria esperar uma distribuição normal. Então, veja, olhando o gráfico, a gente vê que essa variável, ela aparentemente tem uma distribuição normal. Mas isso não é um teste estatístico, a gente não pode olhar olhei o gráfico e parece que está uma distribuição normal. Então a gente tem que fazer um teste estatístico para ver se essa distribuição é ou não normal. Existem vários testes que a gente pode usar para fazer isso, e um deles, por exemplo, é o Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors. E a gente pode usar esse teste para verificar, e esse teste está no pacote Nortest. Se vocês não têm instalado, provavelmente não tem, vocês então podem instalar esse pacote Nortest e depois ativar o pacote. Deixa eu já ativar também o pacote de pli, que a gente vai usar depois na sequência também. Não nesse momento aqui para fazer o teste, mas a gente já deixa ativado, que a gente vai usar mais para frente. E como a gente faz então para verificar se aquela minha variável ali tem uma distribuição, por exemplo, essa que a gente usou, a IL1B
underline n, vamos ver se ela tem ou não uma distribuição normal. Como que a gente faz? É simplesmente esse comando aqui, ó, lily.test. E aí a variável. Então vamos executar e vamos ver se ela tem ou não uma distribuição normal. Daqui, ó, valor de p 0,11, ou seja, não significativo, então realmente ela tem uma distribuição normal, essa variável. Vamos pegar uma outra variável qualquer, vamos pegar essa aqui, a dyrk1a underline n, por exemplo. Se a gente pegar essa variável, o valor de p ó, deu 2,2 elevado a menos 16, ou seja, deu super significativo, não deu uma distribuição normal. Então essa variável está numa distribuição normal, essa aqui não. Por exemplo, se a gente fizer o mesmo gráfico usando essa segunda variável que não deu normal, vamos ver como fica o gráfico. O histograma e o que seria esperado da variação. Veja, aqui a gente pode ver que realmente, ó, esse dado nessa faixa está se concentrando aqui, ó, ele não, a distribuição normal seria isso aqui, ó, então esse dado está fora realmente de uma distribuição normal. Então viram, é bem simples, é de testar a normalidade dos nossos dados. E isso é um ponto importante porque se eles forem uma distribuição normal, a gente pode usar os testes paramétricos. E se a distribuição não for uma distribuição normal, a gente vai usar os testes não paramétricos. Por exemplo, de ter uma distribuição normal, a gente pode usar o teste T, por exemplo, para fazer a comparação entre as médias, né, de um grupo e outro, por exemplo. Mas no teste T também a gente tem um outro parâmetro que a gente precisa quando a gente faz o teste T. E é bom lembrar que às vezes a gente pode esquecer. O teste T, a gente precisa saber se as variâncias são ou não iguais. Se as variâncias não forem iguais, a gente pode usar o teste T? Pode, mas a gente tem ali a gente tem um parâmetro no teste T que a gente vai dizer se as variâncias são normais ou não. E dá a diferença, então, ali no teste. Então, como a gente testa se as variâncias são ou não normais? Vamos comparar, vamos fazer um teste T, por exemplo. Vamos pegar essa variável que foi ali a IL1B, por exemplo. Vamos comparar e veja que a gente tem aquela outra variável, o genotype, que tem o controle e o grupo caso ali, por exemplo. A gente pode comparar se a média da expressão gênica desses genes está igual nos dois grupos. Será que a variância, então, é igual nesses dois grupos? Como a gente testa isso? Simplesmente com aqui, ó, com essa função var.test e a variável. E aqui a gente já pode fazer, ou seja, essa variável, e aqui ó, o sinal de till, e a variável binária, no caso aqui, genotype, que são os dois casos ali, controle e caso, por exemplo. Se a gente executar isso aqui, a gente vai ter aqui o valor de f, número de graus de liberdade, e o valor de p está aqui, 5,3 elevado a menos 6, ou seja, um valor significativo, ou seja, as variâncias são diferentes nos dois grupos. Vamos fazer o teste T para ver como a gente faz. Como faz o teste T no R? A gente usando a função t.test e uma variável e a outra variável. Ou simplesmente colocando a variável, né, e o sinal de till e a variável binária que a gente quer pegar um grupo e outro, no caso aqui, genotype. Nesse caso, se as variâncias são diferentes, aqui a gente põe var.equal igual a f, ou seja, se as variâncias forem iguais, a gente coloca aqui var.equal igual a true, igual a t. O default dele, se você não coloca isso aqui, o default dele é f, ou seja, falso. Ou seja, se você fizer o seu teste T simplesmente colocando uma variável e outra, ele vai considerar que as variâncias são diferentes. Então, por isso que é importante testar se as variâncias são iguais ou não, e aí você coloca aqui se elas são ou não iguais. Então, dá uma diferença no valor. Principalmente se a diferença, o valor for bem significativo ou não significativo, não vai dar muita diferença o valor de P ali, não vai influenciar muito.
Mas se o valor de P for ali próximo à significância, por exemplo, e você colocar isso aqui não de acordo com seus dados, então ele pode, às vezes, ficar significativo, deixar de ficar significativo por conta disso aqui. Então é importante testar a variância das nossas amostras, não só testar a normalidade das nossas amostras, como testar a variância das nossas amostras também. E se meus dados forem não paramétricos, então testar a minha distribuição e ela não for uma distribuição normal. Então, por exemplo, para fazer esse mesmo tipo de comparação, eu posso usar outros testes, como o Mann-Whitney. Como a gente faz ele aqui no R? Com a função wilcox.test. Ele faz o teste, né, de uma amostra ou duas amostras, sendo que o teste de duas amostras é o chamado Mann-Whitney. E a gente vai especificar, então, a mesma amostra, por exemplo, no caso de uma amostra, se você tem a mesma amostra, por exemplo, um antes e depois, por exemplo. Então, é a mesma amostra que está comparando um antes e depois. Ou então, você tem duas amostras independentes que você está comparando. Então, isso a gente vai informar aqui no teste. Então, o default dele, na verdade, são as duas amostras. Se for a mesma amostra, a gente tem que acrescentar aqui, ó, paired igual a t, igual a true. Ou seja, dados pareados igual a true. A gente tem que acrescentar isso aqui, se for a mesma amostra. Caso contrário, a gente faz da mesma forma, parecido com igual ao test, só que a função é wilcox.test, a variável que a gente quer, e a variável binária para classificar. Então, vamos pegar aquela outra variável que não era essa aqui, que não tinha uma distribuição normal. Se a gente executar, está ali o valor de P 2.2 elevado a menos 16, então significativo, então são diferentes em caso e controle a distribuição da expressão gênica. Então vamos ver um próximo teste. Q quadrado, um teste que a gente usa bastante. Como a gente faz o teste Q quadrado aqui no R? A função é xq.test. Então, e aí a gente tem algumas opções. Por exemplo, a gente pode colocar correct igual a true. Isso se você quiser fazer uma correção. Nesse caso ele vai adicionar meio, né? Ele vai subtraído de todos o observado menos esperado, né? Das diferenças do observado menos esperado. Ou seja, se você tem aqueles casos que você tem uma das classes que tem um número baixo, quer fazer uma correção, então você coloca correct igual a true. Conforme a situação você não precisa. Você pode também fazer o valor de P por simulação de Monte Carlo, por exemplo. Daí você coloca isso aqui, simulate.p.value, e aí você vai fazer o valor de P por simulação de Monte Carlo. Que também é interessante, por exemplo, principalmente quando você tem esses casos em que tem uma das variáveis tem um n pequeno, abaixo de 10, de 5, por exemplo. Você não precisa fazer a correção, você pode fazer a correção aqui ou fazer por Monte Carlo, por simulação, por exemplo. Nesse caso, se for fazer por simulação de Monte Carlo, você tem que acrescentar aqui ó, esse B, que vai especificar o número de replicações no teste de Monte Carlo. Ou seja, 2.000. Normalmente, se eu faço Monte Carlo, eu uso aqui esse valor de B aqui em 10.000, por exemplo. Então, o teste T é isso. Mas vamos ver como a gente usa o teste T. O teste T a gente vai fazer aqui, por exemplo, a gente está comparando, por exemplo, vamos pegar genótipos, por exemplo, ou frequências alélicas. Então, lembrando do teste T, no teste T tem números absolutos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, 163 indivíduos com um marcador, né, no caso, e aqui no controle
E aqui o número de indivíduos sem marcador, no caso, e no controle, por exemplo. Então você tem, por exemplo, uma tabelinha 2x2, né? Um quadrado com uma tabelinha 2x2. Então a gente põe isso numa matriz, né, 2x2, e a gente pode, como a gente pode criar isso aqui? Usando que tem lá aquela função básica do R lá, o rbind. Ou seja, bind ele vai unir os dados usando o R por linha. Então eu vou unir isso aqui com isso aqui por linha. Se eu usar o rbind, desculpa, executar essa linha, e armazenei em quadrado. Se eu colocar para ver o que tem em quadrado, veja, eu tenho dois vetores com dois elementos cada, eu uni eles por linha, ó, ficou o primeiro vetor que tinha os números 163 e 147 na primeira linha, e o segundo vetor que tinha os valores 109 e 125 na segunda linha. Então ficou uma matriz aqui de 2x2. Então eu vou carregar aqui no que quadrado xqtest, quadrado, e executar. E aí que tem o valor do que quadrado, deu 1,9198, 1 grau de liberdade e o valor de P de 0,16, ou seja, não significativo. E eu posso fazer outras convenções, por exemplo, tabela 2x3, por exemplo. Então, aqui, ó, tenho 3 valores aqui. Aqui eu posso fazer isso aqui, poderia ser, por exemplo, a questão de comparar alelos, por exemplo, a frequência, número de alelos, né, de um alelo e de outro, em caso controle, por exemplo. Aqui, por exemplo, comparar genótipos. Eu tenho os 3 genótipos, né, em casos de controles, por exemplo. Então, eu posso fazer dessa forma, aqui a mesma coisa. Só que aí, ó, eu tenho ali os 3 genótipos em um caso, os 3 genótipos em controle, por exemplo. Então agora tem uma tabela, né, 3x2. Faço a mesma coisa. E aí eu tenho o valor de Q quadrado, 4.4, grau de liberdade 2, valor de P 0,10. Então é bem simples a gente fazer um teste Q quadrado aqui no R também. A gente pode fazer também, outra teste que a gente costuma usar muitas vezes, uma correlação. Como a gente faz a correlação no R, simplesmente aqui, ó, a função core, nossos dados e alguns parâmetros. Então vamos ver como mais detalhes. Aqui em use, a gente vai colocar aqui como tratar os dados faltantes. As opções são all.ops, ou seja, se não tem NA, completo.ops, então, ou pairwise completo ops. Então é a maneira como ele vai deletar esses casos que tem NA, os dados faltantes. E no método, é o tipo de correlação. A gente tem as três opções possíveis que tem aqui com a função core são Pearson, Spearman e Kendall. Lembrando que Pearson, a gente usa o método de Pearson entre duas variáveis contínuas e é um teste paramétrico. Então também é importante a gente saber se o nosso dado tem uma descrição normal ou não. Se o nosso dado não for paramétrico, a gente pode usar a correlação de Spearman, que é uma correlação de rankings opostos, ou seja, é um teste não paramétrico. E o Kendall também é um teste não paramétrico. Vamos testar uma maneira então. Vamos fazer uma correlação aqui, ó. Core, vamos pegar aqui, ó, a expressão de um daqueles genes, nossos dados, e de outro gene, por exemplo. Vamos ver se a expressão dos dois genes está correlacionada ou não. E vamos usar o método aqui de Spearman. Se a gente executar isso aqui, ele vai dar esse valor. Esse valor simplesmente aqui deu 0,92. Isso aqui é a correlação e não é o valor de P. Então essa função aqui, simplesmente core, ela não dá, só dá o valor da correlação, mas não dá o valor de P. Mas daí, se eu quero saber o valor de P, dá para fazer um gráfico também da correlação? Sim, mas não com essa função aqui. Vamos ver outras maneiras. Tem outros
pacotes e vários outros pacotes que é possível fazer, por exemplo, gráficos de correlação e também obter os valores de P. Uma maneira é a gente usar, por exemplo, essa função aqui. Vamos criar essa função. O que é isso, criar uma função? Bom, a gente não vai falar de como criar uma função nesse momento. A gente vai ver isso numa aula lá posterior. No entanto, aqui, ó, isso aqui está com isso aqui criando uma função. Vou criar uma função que vai se chamar core.prop. Vou simplesmente executar isso aqui só para ativar essa função aqui. Pronto, essa função está ativa. Apareceu inclusive aqui no nosso environment. Está aqui, ó, core.prop, ou seja, com uma função. Então eu posso usar essa função. Veja que tudo isso aqui no que a gente tem aqui em cima, core, por exemplo, é uma função. Só que quando a gente ativa um pacote do R, a gente está ativando todas as funções que tem dentro daquele pacote. Aqui o que eu fiz foi eu ativei uma função que não está num pacote. Ou seja, eu tenho uma função que está escrita aqui a função, e eu simplesmente ativei essa função aqui sem estar dentro de um pacote diretamente. Okay? Mas a gente vai falar de função mais para frente. Aqui eu só vou ativar essa função, que a gente vai usar essa função, e vou ativar essa outra função aqui que a gente vai usar também. Vamos ativar essas duas funções. Pronto. E aí eu vou pegar nossos dados lá e vou filtrar nossos dados. Vamos pegar só o caso, por exemplo, aqui vou pegar só o grupo controle. E vou selecionar aqui um grupo de variáveis, por exemplo, dentro do... para a gente ver a correlação. E aí vamos fazer... Por exemplo, se eu fizer, então, só para testar com aquela primeira função aí que a gente já viu, core. Se a gente executar, ele vai fazer a correlação de todas aquelas variáveis que a gente está vendo aqui. Só que, como eu falei, a função core só me dá os valores de correlação, não me dá os valores de P. Ok? Bom, agora aqui a gente tem essa função que a gente ativou ali, core.prop. Vamos usar essa função e ver o que a gente tem. Veja aqui. Aqui a gente tem os dados, e aí, só que aqui a gente tem todos os dados aqui gerados, só que aqui a gente tem inclusive os valores de P, mas aqui fica difícil a gente ver esse resultado. Claro, a gente pode salvar isso aqui, exportar esse resultado para fora aqui do R, mais fácil de visualizar. Mas, por isso tem aquela outra função que eu ativei ali, que é essa aqui. Agora, ele transforma esses dados numa tabela. E aí, a gente tem aqui, na tabela, que a gente tem aqui ó, uma variável, a outra variável, o valor da correlação e o valor de P. Agora, fica bem mais fácil a gente avaliar esse resultado. Ou seja, então tem aqui a correlação e o valor de P, mostrando se ela é significativa ou não. A gente também pode fazer um gráfico disso aqui. Então, para isso, a gente vai precisar desse outro pacote chamado Performance Analytics. E a gente pode gerar um gráfico dessa correlação. Ele está executando ainda, que aparece aqui, ó, o vermelhinho aqui, ele não acabou de executar os cálculos.
Pronto, vamos dar um zoom aqui nesse gráfico. Ele está acabando de carregar. Então está aqui, nós temos agora aqui um gráfico onde a gente tem aqui os nossos valores de correlação e os asteriscos aqui mostrando o que é e o que não é significativo. E aí nos gráficos aqui de correlação de cada par de variáveis que a gente analisou. Ok? Então aqui eu coloquei, né, eu selecionei várias colunas ali de dados, dos dados, né, naturalmente. E aí a gente tem a correlação de todas elas aqui, com o que deu significativo, o que não deu significativo e os respectivos gráficos. Então, juntando isso, você tem o gráfico, tem a tabela com os valores de correlação e os valores de P, e a gente tem então um dado bem completo de correlação. A gente também pode fazer as regressões. E nas regressões a gente tem aqui, a gente pode fazer, por exemplo, simplesmente aqui, ó, com o comando glm, em que a gente vai colocar a variável dependente, o sinal de till e as variáveis independentes, separadas por sinal de mais. No final, vírgula, data igual, então, dados, por exemplo, e o family. Se você tiver, ou seja, então dependendo do tipo de dado, a gente vai ter aqui o tipo de family. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Essa variável aqui, que é aquela que a gente viu, tem a distribuição normal. Então, se essa variável dependente aqui ela tem a distribuição normal, então eu posso usar essa family, ou seja, fazer uma regressão do tipo gaussiano, ou seja, ter nesse tipo de variável, desse tipo de regressão, né, a variável dependente ela tem que ter uma distribuição normal, ou aproximadamente normal. Vamos executar isso aqui para ver como sai o resultado. Eu armazeno isso, o resultado num objeto, e daí eu dou um summary nesse objeto que foi gerado. Ou seja, aqui a gente pode ver o resultado, em que a gente tem, né, a fórmula que a gente usou, e aqui a gente tem o intercept e as variáveis. E aqui na última coluna a gente tem o valor de P. O intercept foi significativo, ou seja, para a nossa regressão nosso modelo aqui ser bom, o intercept tem que estar significativo. Se eu tiver aqui umas minhas variáveis com valor significativo, mas o intercept não for significativo, ou seja, aquele modelo não está bom. Então eu posso, claro, trabalhar em adicionando ou removendo variáveis e trabalhando isso. Nesse exemplo, ou seja, o intercept deu significativo, então esse modelo está bom, e todas as variáveis que eu coloquei aqui também foram significativas, ou seja, essas variáveis independentes elas influenciam na minha variável, nos valores da minha variável dependente. A gente vai ter, eu vou falar depois aqui ainda sobre, aqui ó, vou falar sobre as famílias ainda que a gente tem na regressão, mas por exemplo, vamos ver aqui, deixa eu só colocar isso aqui, mas eu vou filtrar nossos dados, vamos fazer uma regressão, vamos mudar a família, vamos usar uma binomial. Na regressão binomial, a nossa variável dependente ela é uma variável binária. Por exemplo, a gente pode usar o nosso genotype desses dados, que é um caso controle. Só que o genotype, essa variável genotype, ela está com letras, ela é caractere, ou seja, ela está ali como control ou seja, tá, e vamos transformar ela aqui na nossa regressão, a gente precisa que essas variáveis
esteja como 0 e 1. Então vamos transformar, vamos usar o dplyr, a nossa função mutate, que a gente já viu, para fazer isso. Então vamos criar uma nova variável usando o mutate. Mutate, lembra então que ele cria uma nova variável. Então vamos lá, dados, mutate, dados, vírgula, tipo. Tipo vai ser a nossa nova variável que eu vou criar, que é o que eu vou usar aqui na regressão. Tipo, igual. E aí a gente tem um elemento novo que a gente não viu ainda, if else. A gente vai falar um pouco mais de if else mais para frente, mas ou seja, o que eu estou criando aqui? Ó? Veja, eu estou especificando aqui que minha variável genotype, se ela for igual a control, eu substituo por 0. If. Aqui vem o if else. If, ou seja, se genotype for igual a control, coloque 0. Else, ou seja, se não, coloque 1. É isso que está basicamente dizendo essa expressão aqui. Fazendo isso, então, eu criei então essa variável tipo nos meus dados, olha lá, aumentou de número, se a gente for olhar lá em cima, a gente aumentou, eram 82 variáveis, agora tem 83 variáveis, ou seja, eu criei uma variável a mais a tipo, que é a mesma coisa do genotype, só que agora com 0 e 1. Então, ó, se a gente fizer novamente a regressão, GLM, e aí eu tipo, e eu mudo aqui no family para binomial. Vou executar isso aqui. Vamos ver aqui, vamos colocar de novo aqui um summary. Regressão. E aí a gente tem aqui o nosso resultado. Nesse caso, ou seja, teve duas variáveis aqui que foram significativas. Mas ó, meu intercept não foi significativo, ou seja, aqui não está um bom modelo. Mas, para exemplo, aqui o que eu quero ainda mostrar é que numa regressão dessa do tipo binomial, a gente pode calcular os valores de odds ratio também. Para isso a gente precisa desse outro pacote aqui, question R. Vamos ativar esse pacote. E aí a gente pode usar essa função aqui, ó, odds.ratio. E aqui, ó, o objeto regressão que eu executei aqui. E eu posso definir, inclusive, o nosso nível de significância. Naturalmente, esse 0.95 é o nível default dele. Se você não colocar isso, ele já vai, né, calcular com base nesse nível de significância. Vamos executar aqui. E aqui a gente tem aqui embaixo na tabela, ó, o valor de OR e várias opções de family. Então aqui a gente pode ver, ó, quais são as opções que a gente tem de family. Tem várias. A binomial, que a gente acabou de ver, a Gaussian, que a gente também viu. E a gente tem da gama, a inverse Gaussian, a Poisson, a quase binomial, a quase Poisson. Ou seja, a gente tem várias opções aqui. Eu vou colocar para vocês também ali no Note uma lista de outros tipos de regressão que a gente pode fazer. A gente tem uma série de tipos de regressão conforme o tipo do nosso dado. Eu vou mostrar ali alguns tipos de regressão que a gente tem, além desses que a gente viu, e como usar eles no R. Ou seja, tem um resuminho, um artigo bem interessante que tem vários tipos e mostrando então para que serve cada um deles e como a gente usa no R cada um deles. Então, com isso, a gente tem aqui a gente viu agora umas principais funções, umas principais testes estatísticos aqui no R. Naturalmente, existem muitos outros testes e
nesse momento eu queria mostrar esses principais que a gente usa bastante, como usa, e mostrar como é simples fazer esses testes aqui no R. Durante a disciplina, conforme a necessidade, a gente vai vendo outros testes e vocês também podem trazer necessidade de vocês. Eu quero fazer tal tipo de teste que eu não abordei aqui, como que a gente faz? Por exemplo, só falando, por exemplo, tem a nova, por exemplo, que é super fácil também de fazer, e vários outros tipos de teste que a gente pode fazer aqui no R. Mas, eventualmente, a gente vai, durante a disciplina, a gente vai abordando outros testes. Nesse vídeo, o objetivo era mostrar esses principais e como a gente pode trabalhar com eles aqui no R. Então, nesse vídeo, terminamos esse vídeo por aqui. Até mais.